Fala galera do 303 Fora, tudo bem? Boa noite Luiz, boa noite Bruno, tranquilo? Boa noite, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Fala galera, tudo bem? Gente, nós estamos aqui para gravar nossa edição 14 do canal 303 Fora e nós devemos muito a vocês pela participação de vocês, então continuamos pedindo para vocês comentarem, curtirem, darem likes, se inscreverem e estamos aí para a gente poder trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Vamos falar agora da 11ª rodada do Campeonato Paulista. Vamos falar da vitória do Corinthians por 3-2 contra o Santo André. E também vamos falar do choque rei, do polêmico clássico de domingo. Corinthians 3, Santo André 2. Vamos começar, Bruno. Bom, vamos lá falar um pouco desse jogo aí. Corinthians iniciou aí, abriu a rodada praticamente, precisando fazer o resultado em casa, né? E mesmo assim ainda dependendo de outros resultados para buscar uma classificação. O Corinthians estava fazendo um bom primeiro tempo, fez 1-0, gol de Maicon, né? Um belo passe do Fagner. Resultado esse que foi do primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians ampliou com o Yuri Alberto, fez 2-0, tudo caminhava para um 2-0, mas nada para o corintiano é tão simples. Eis que o Corinthians conseguiu tomar um empate do Santo André, do temível Santo André. E aos 86 minutos, o Santo André arranjou o segundo gol. E aí já bate aquele desespero em todo o estádio, enfim. Mais uma vez aí no desespero aí na Bacia das Almas, aos 95 minutos, Pedro Raul faz seu primeiro gol pelo Corinthians, e naquele momento o Corinthians faz os 3 pontos que precisava, e daí aguardaria o desfecho da rodada, né? No último vídeo aí, quem acompanhou aí, viu que eu disse que se o Corinthians passasse vivo dessa rodada, eu acho que passaria. Por quê? Eram os jogos onde Mirassol e Inter de Limeira tinham mais chances, na minha opinião, de fazer 3 pontos, né? O Mirassol ia pegar a Portuguesa e a Inter de Limeira ia pegar o Ituano. A Portuguesa ganhou do Mirassol, mas a Inter de Limeira ganhou do Ituano, resultado que era mais esperado mesmo. E aí o Corinthians está fora das quartas de final. Antes de abrir aí para vocês comentarem, falar no geral, independente do momento de ter sido após uma vitória heróica, após uma série aí com o Antônio Oliveira, que só teve uma derrota e um empate, né? 3 vitórias, mas é um vexame um time grande não passar para as quartas de final. Independente de estar passando por uma fase que foi muito ruim com o Mano, mas se a gente olhar num todo, é um vexame não passar para as quartas de final. É inadmissível um time que tem o orçamento que tem, torcida que tem, a mídia que tem, num trabalho novo aí, não passar pela primeira fase do Campeonato Paulista, né? Acho que o presidente falou muita coisa, prometeu muita coisa e cumpriu muito pouco. Eu estaria preocupado se fosse corintiano, porque eu acho que o time do Corinthians precisa de muitos reforços pro brasileiro. Eu acho que o Corinthians, com esse elenco, ele vai sofrer. Não vou dizer, o Corinthians vai ser rebaixado, acho que tem muitos times fracos também, mas eu não vejo o Corinthians fazendo força frente ao Flamengo, ao Palmeiras, ao São Paulo, ao Grêmio, até o Fluminense, Atlético. O Antônio Oliveira, ele vai ter muito trabalho pela frente para pelo menos organizar esse time. Acho que ele conseguiu pelo menos achar uma base, acho que isso foi interessante, mas eu estaria preocupado, sinceramente. Sem clubismo à parte, eu estaria preocupado. Só antes do Tiba comentar, só 2 coisas, tá, Luiz? O Campeonato Paulista, ele é o mais difícil dos estaduais, sem dúvida nenhuma. Me desculpe Adenor Bach, grande Adenor Bach, mas ele é o mais difícil, só que ele ainda é inferior ao brasileiro. Se o Corinthians passou apuros no Campeonato Paulista, logo tem que muito abrir o olho no brasileiro. Fazendo uma conta básica aqui, o Corinthians, em tese, fica numa segunda página do Campeonato Brasileiro esse ano. Tem Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, na minha opinião, à frente do Corinthians, Fluminense, Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, Fortaleza, até o Botafogo, né? Então, assim, o Corinthians já está na segunda página da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é muito preocupante. Não acho que vem muitos reforços, tá? O Antônio Oliveira vai ter que se virar mais ou menos com o que tem mesmo.
E acredito que o Corinthians vai focar muito aí esse ano na Sul-Americana. Diferente do ano passado, que meio que menosprezou e chegou numa semifinal, e aí quando foi abrir os olhos já estava muito em cima. Talvez seja a esperança do Corinthians aí. Cara, só pra finalizar, o lado bom disso tudo tem um lado bom e tem um lado ruim no mundo do futebol, né? O Antônio Oliveira vai ter mais tempo aí para trabalhar. Ele meio que ganhou na verdade tem a Copa América, né? Agora que eu me lembrei também, que pode atrapalhar, vai parar, mas entre aspas ele vai ter um tempinho a mais ou não? Toda vez que o Corinthians tem um tempo para se preparar, ele volta pior. Não, mas ok, aí é uma outra questão. Mas ele vai ter uma mini pré-temporada aí. Acredito que não tem ninguém convocado do Corinthians. Que Talvez ele o não teve, né? É. Então ele vai ter um tempinho para trabalhar. Ele, assim, a torcida está do lado dele. Então, assim, ele não tem tanta pressão nesse momento. Né? A pressão vai vir se ele tomar 3, 4 derrotas seguidas no brasileiro. Aí a pressão vai vir forte. Sim. Mas ele acho que ele tem um tempo para trabalhar. De repente ele consegue acertar. O Corinthians, como eu falei, tem alguns bons valores, né? Então acho que ali o que mais me preocupa, acho que a parte da defensiva do Corinthians, né? Meio para trás ali eu acho bem complicado. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Você tem que começar a pensar no Corinthians da sexta rodada pra frente. Esquecer aquelas 6 primeiras rodadas. As 6 primeiras rodadas ficaram no Mano. E o Mano não é problema da diretoria atual, pelo menos em partes. O Mano estava lá por conta do alto contrato que ele tinha com a gestão anterior. Obviamente, os jogadores e os resultados não vieram porque os jogadores não estavam com o Mano. Você tem que pensar nesse porém também. O Corinthians precisa se arrumar. O Corinthians não tem elenco para poder disputar coisas grandes esse ano. O Corinthians ele vai ter que começar um trabalho do zero. O Antônio Oliveira pode ser esse cara. Eu acredito que ele seja. Uma ou outra peça vindo, vocês podem montar um time competitivo para disputar as Copas, pelo menos. Agora, a grande questão é, eu tento enxergar o Corinthians da 7ª rodada em diante. Desde aquela vitória contra a Portuguesa em diante. Jogou bem contra a Portuguesa, jogou melhor contra o Botinha, né? Em Ribeirão Preto. Acho que talvez tenha sido o melhor jogo do Corinthians, a melhor apresentação do Corinthians. Teve aquela questão com o Palmeiras, que eu acho que isso também dá ao time uma certa situação de, poxa, a gente consegue, a gente pode, tudo bem. O jogo em si, o Palmeiras foi muito superior, criou N situações e o imponderável aconteceu, o Corinthians conseguiu chegar ao empate. Mas isso, para um clube que está em formação, é um alento. Na minha opinião, é um alento. Você pega o melhor time do Brasil e você consegue buscar um empate com 2 jogadores a menos, isso para mim tem um grande peso, tem um grande valor. O Corinthians tem pontos que levam a crer que ele vai fazer algo melhor do que ele fez nesse Campeonato Paulista. A eliminação nas quartas de final se deve pelo péssimo início de campeonato no Paulista. Se você pegar da 7ª rodada pra frente, tá ok. A vitória contra o Santo André, apesar de apertada, é normal. É normal. Tem times pequenos que vão dar trabalho para times grandes. O Palmeiras sofreu com a Inter de Limeira. O São Paulo sofreu com a Portuguesa. Sabe? Então vai ter dias que você não vai jogar tão bem, que o adversário vai tentar algo e vai te surpreender. Mas o Corinthians tem tempo para poder corrigir isso. Eu acredito que vocês consigam. Eu concordo que o que a gente tem que pegar é o trabalho do Antônio Oliveira, até porque o aproveitamento dele não seria tão ruim se comparar, né, com a classificação. Só que a gente não pode deixar... Porque assim, o Corinthians começou mal e terminou um pouco melhor. Então isso parece que não dá um ar de tão vexame quanto se fosse o inverso. É só isso que eu gostaria de deixar claro, porque ainda é o vexame. Esse é o ponto, entendeu? A gente tem que deixar claro de que não passar por umas quartas de final no Paulista é um vexame. Independente da fase que a gente tem que considerar seja essa do Antônio Oliveira. Quer falar do Choque Rei? Bora. São Paulo 1, Palmeiras 1, no Morumbi. Jogo pra lá de polêmico. Luiz, inicia aí com a gente. Cara, um jogo. Falei isso no Shorts, né? A torcida do São Paulo compareceu em grande peso, grande número. O horário é ruim para um domingo, né? 20 horas, eu acho esse horário péssimo. As pessoas têm que entender que o brasileiro, o afegão médio aí trabalha na segunda-feira, né? Isso era jogo para as 4 da tarde, mas enfim.
Acho que tô ficando muito velho e chato. Mas o Palmeiras começou com uma escalação que vem sendo padrão, né? Um ali com o quadrado ali, né? Veiga, Zé Rafael, Richard Rios e Moreno. O Palmeiras começou com a bola, teve chance aí até de abrir o placar. Acho que o Palmeiras tinha um jogo controlado e acabou tomando um gol. Na minha opinião, uma falha do Everton, né? Uma falha, para mim, uma falha dupla do Everton, né? Jogou a bola na fogueira pro Rios. O Rios já tem um histórico de jogador mala, displicente em alguns momentos, mas ali eu acho que o erro foi do Everton e depois o chute do Alisson passou do lado do Everton. O Everton vem numa uma fase muito ruim, não dá para tapar o sol com a peneira, ele vem jogando mal. Eu, se fosse o Abel, daria um descanso para ele, deixaria o Lomba jogar. E o Palmeiras tomou 1-0 e poderia ter tomado o segundo na sequência, tá? O Ferreirinha fez uma boa jogada. Quase saiu o segundo gol. O São Paulo já reclama do primeiro lance lá, né, do Richard Rios. Na minha opinião, esse é o lance mais fácil É o segundo lance mais fácil. Para mim era cartão vermelho, tá? Ali é um lance que o VAR deixou de apitar. Então, o árbitro errou ali, na minha opinião. Até é fácil de ver. Na hora eu falei, cara, se chamar é vermelho. Ele foi bem maldoso ali. Eu não diria maldoso, eu diria que ele foi imprudente, mas que merecia o cartão vermelho. Segundo tempo, o Palmeiras voltou com uma outra postura. E aí acabou achando o gol num levantamento na área. O Murilo ganha de cabeça. Para mim, a imagem é muito clara. Ele ganha de cabeça e o Rafael dá um soco na cabeça dele. Para mim, é um pênalti fácil de ser apitado. Tinha até um pessoal da rádio falando isso, do TNT também, que estava atrás do gol. Falou, cara, todo mundo viu que ele socou a cabeça do jogador. Pênalti que o Veiga bateu com categoria. Eu achei que o Rafael esperou que ele fosse bater no meio. Então dá pra ver que ele espera um segundo a mais e aí já não tem mais condição de pegar. Mas engraçado que o Palmeiras empata o jogo e o Palmeiras vem pra trás. O Palmeiras acabou recuando. O São Paulo dali em diante dominou, ao meu ver. O Palmeiras meio que morreu. Aí o Abel, na minha opinião, errou. Tirou o Veiga, tirou o Moreno. E aí o Palmeiras ficou perdido. Na minha opinião, era só lance lá pro Rony. E isso causou um estrago no Palmeiras. O Rames entrou muito bem. Quase que eu queimo a língua lá que eu falei que eu poderia fazer a zica reversa. O Rames jogou muita bola ontem. Eu até comentei isso. Cara, se o Rames está no Palmeiras, o Abel acharia um lugar para ele. Ele deu umas 3 invertidas de bola, cara. Que, assim, precisa achar um espaço para esse cara. Ele tá diferente. A meu ver, ele tá diferente. E acho que o São Paulo tem um bom reforço aí pro brasileiro. O São Paulo perdeu um gol ali no lance do Rames, que ele faz uma jogada e eu não lembro quem chutou para fora, depois o Tiba pode falar melhor. O Alisson perdeu a chance do jogo. E depois o lance do Piquerez com o Luciano. Na minha opinião, aquilo não foi nada. Para mim, eles se enroscaram ali, o Luciano deixa a perna para trás. Na minha opinião, então, nos lances polêmicos, expulsão, Richard Rios, pênalti Palmeiras, ok. E o lance do São Paulo, para mim, para mim não chega nem a ser interpretativo. Para mim não foi nada, foi uma trombada. O Luciano percebeu que ele estava com a perna atrás ali, soltou o corpo. Eu acho que se ele tivesse ficado parado, talvez isso tivesse dado. No geral, o empate foi razoável. Pro Palmeiras não mudou muita coisa, pro São Paulo também não, né? Agora, as declarações do diretor do São Paulo e do presidente, eu prefiro não comentar. Eu acho que não cabe, acho que ele foi extremamente deselegante. O São Paulo já foi favorecido em outros jogos, se for para falar dessa forma. Né? A Copa do Brasil, o Palmeiras teve uma eliminação num lance que o VAR não checou, impedimento claro do Caleri. Então, assim, presidentes estavam amiguinhos, agora resolveram brigar, resolveu criar-se um clima. Então, assim, o clima entre Palmeiras e São Paulo agora é péssimo e isso vai acabar causando problemas nas ruas. A gente já falou de briga esses dias. Então, eu tenho muita preocupação para uma semifinal aí que se desenha Palmeiras e São Paulo numa semifinal. Vai depender, claro, dos resultados aí nas quartas. E uma semifinal no Allianz. Acho que o clima vai ser hostil, enfim. Acho que não precisava disso. De todo modo, eu acho que o resultado no fim acabou sendo justo. Mas, assim, o Palmeiras, falando especificamente do Palmeiras, acho que o Abel tem insistido nessa linha de 3. Aí o Marcos Rocha estava jogando como zagueiro de novo.
Palmeiras estava muito lento ontem, então, sei lá, me preocupa um pouco aí para um jogo mais decisivo, que não seja no Allianz, tá? Acho que no Allianz o Palmeiras naturalmente acaba sufocando, mas fora eu acho que o Palmeiras não vem jogando tão bem, não. Essa foi a minha visão, assim, do Choque Rei. Brunão, que comentar enquanto isso, depois o Tiba vai, obviamente, falar. Falar um pouco aí dos lances aí polêmicos, vamos lá. Para mim, a expulsão do Richard Rios era para ser expulso mesmo, né? Para mim, isso eu acho que é o mais fácil. Pênalti pro Palmeiras foi pênalti. O Rafael chegou um segundo atrasado. O Murilo cabeceia a bola depois ao choque. Então, esse daí, para mim, com a ajuda do VAR, ficou fácil para mim de dar o pênalti. Na minha opinião, foi pênalti do Luciano também. Eu acho que se esse lance é no meio de campo, era falta, tranquilo. Então, eu achei que esse lance aí também o VAR poderia ter chamado, né? Falando um pouco do São Paulo e do Palmeiras rapidinho, antes de passar a bola para o Tiba, eu ia falar, eu tinha notado aqui exatamente para falar do Rames, porque ele pouco tocou na bola, mas do pouco que tocou, ele fez algo preciso e diferente, né? Ele deu vários passes, assim, sabe, precisos, inversão de jogo, então, assim, o cara foi muito bem do pouco tempo que jogou. Do lado do Palmeiras, o Palmeiras voltou bem para o segundo tempo, achei, com as mexidas, e achei que depois do segundo gol deu uma relaxada assim, pô, o empate tá ok, e eu acho que poderia ter sufocado um pouco mais, até para aproveitar aquele momento que o time, quando joga em casa, toma o gol, fica um pouquinho grog, né, ainda mais num clássico. Eu achei que poderia ter pressionado um pouco mais ali, um pouco mais de audácia ali para ir para um segundo gol. Um detalhe aqui, ó, camisa do Palmeiras da Adidas, tá? Não existe, é camisa da Shopee, coisa de louco, os chineses estão criando camisas agora. E a camisa é bonita pra caramba, quem tiver curiosidade, joga aí no YouTube, camisa Adidas Palmeiras Shopee. Cara, fantástica. Mas será que não vai trocar? Você não tinha falado que talvez ia sair a Puma e ia voltar a Adidas? Então, existe uma negociação aí, né? Tem Porque esses chineses já trabalham com protótipos, né? então, Adidas Legea, que é uma marca italiana, e a própria Puma. Puma, em algum momento, ela achou que ela ia sair, mas decidiu fazer uma proposta. Parece que tá. Hoje, eu diria que tá 50-50 Adidas e Puma. É que a Puma ela quer renovar, mas não quer mais ter o contrato de exclusividade, né? Já pensando no Bahia e talvez pensando, de repente, aí numa proposta para algum outro grande clube do Brasil. Então, tá meio que nessa dúvida aí, e essa empresa por fora. A Reebok também parece que tentava alguma coisa, mas a Reebok ela pertence ao grupo da Adidas. Então, de repente, a Adidas pode usar o Reebok para tentar colocar a marca em evidência. Antes de mais nada, senhores, eu gostaria de falar algumas questões que eu tenho sérias dúvidas com relação à arbitragem e à utilização do VAR no Brasil. São vários os jogos que eu vejo a arbitragem com diferentes métodos, com diferentes critérios, tá? Não vai ser a primeira vez que vão marcar um pênalti como esse no VAR, como esse do Murilo, e vão acontecer lances piores até, e não vão ser chamados, o VAR não vai chamar, o árbitro não vai dar o pênalti. Então, assim, a gente vai ficar aqui batendo panela, batendo na mesma tecla que foi pênalti, não foi, e as coisas não vão mudar no nosso futebol. Essa é a questão. Cansei de ouvir que o VAR veio para poder melhorar essa questão de justiça no futebol, principalmente com impedimentos, e aí você vê lances milimétricos sendo assinalados impedimentos e às vezes até atrapalhando alguns times. Então eu queria saber qual é o critério e qual a orientação que é dado a esses árbitros, aos assistentes, para que se marque impedimento. Na minha opinião, o impedimento tem que ser marcado se o cara estiver muito à frente, tipo 2 metros à frente. Se tiver detalhe, isso daí não procede, tá? A regra do impedimento hoje, 1 centímetro é impedimento. Eu entendo a sua indignação, mas, inclusive, no mundo inteiro, eu tava assistindo um jogo do campeonato italiano, cara, eles têm um movimento agora, uma máquina, né, que é uma máquina automática do impedimento. Velho, era assim, eu não diria nem 1 centímetro, era uma linha, e a máquina deu como impedimento. Então, assim, a gente pode pensar a FIFA em discutir a regra, mas hoje a regra é uma linha é impedimento.
Agora, o que você falou de critério, aí eu vou deixar você terminar. O critério, sim. Eu não acho que o lance respeito você, não acho que o lance do Rafael é critério. Para mim é claro ali. Sim, O cara sim, cabeceia sim, e ele dá um soco. Alguns lances iguais o juiz não dá. sim, O lance do Luciano, eu acho que ele é discutível. sim, Eu acho que sim, ali é um lance que você fala assim, olha, dá uma olhada. O sim, juiz olhou duas vezes, em campo e no VAR, e decidiu pelo não pênalti, tá? Mas lances iguaizinhos dele marcar o pênalti, como o Bruno falou. Se o lance é no meio de campo, ele daria. Então, essa sua indignação, ela acontece, eu venho falando isso, quando você falou da Edna. E eu, não que eu defendi ela, mas a arbitragem no Brasil é péssima todos os jogos. todos os jogos. Todos. Você pode assistir Matonense e Catando Vence. Você vai achar alguma merda ali. Tem a VAR ou não. Sim. A grande questão pra mim é a seguinte. Eu não tô nem falando desse lance do Murilo, tá? Ele é, pra mim, tá? Minha opinião. Ele é um lance discutível. Eu não tenho a convicção de que aquilo foi um pênalti assim escancarado, minha visão. Porque tem determinados momentos que eu vejo o Rafael dando soco no Murilo e ao mesmo tempo pegando a bola, tá? Eu não vi, desculpa, eu não vi essa câmera não, Johnny. Não viu? Desculpa, Tiba, mas pra mim, esse lance Sério? tem uma câmera de frente que você vê que a bola bate na testa do Murilo. Sim, Cara, mas o lance do Luciano, eu até vai ficar um clubismo aqui. Ah, não sei, eu talvez não daria. tá, Mas entendo quem fala que aquilo foi pênalti. O tá, do Murilo, pra tá. mim, aquilo é claro. Se fosse contra o Palmeiras, eu falaria. Como aquele lance do São Paulo contra o Santos, eu falei, cara, isso não foi pênalti. Então, Não daria. pra mim foi. Você entende? A grande questão é, o lance pra mim do Luciano é sem chance, não é pênalti. Ali pra mim não foi pênalti, tá? Você vê Mesmo como a gente está me- invertendo? Tipo, pra mesmo mim, aquele é muito mais. mesmo que exista o contato foi o Murilo que deu contato? Não, foi o Piquerez. Piquerez. Mesmo que o Piquerez tenha dado contato no Luciano, eu não achei que ali foi faltoso. Tanto é que o Luciano foi tentar seguir no jogo. Ele não quis cavar o pênalti. Ele quis seguir no jogo. Pegou a bola, caiu em cima dela, protegeu e deu um toque para trás. Talvez o árbitro, vendo isso, eu até falei isso, comentei isso com o Bruno, ele tenha decidido por não marcar o pênalti porque ele entendeu que o Luciano seguiu o jogo, então nem ele acha que foi pênalti. Pode ser, é uma hipótese, você entende? A grande questão eu não tenho na minha concepção que foi um lance claríssimo de pênalti a questão do Murilo. E eu acho que o VAR ele não pode interferir nesse tipo de lance, minha opinião. Mas é como eu te falei, cada um tem uma opinião. Você tem a forma que para você o pênalti foi claro, foi claríssimo. O Bruno acha que o pênalti foi claríssimo. Muitas pessoas acharam que não foi claríssimo, porque eu entendi também que, apesar do Rafael ter acertado o Murilo, eu vi ele também acertando a bola. Não sei se ele resvalou na bola, se ela pegou mais na cabeça do Murilo, se ela pegou mais na cabeça do Murilo e depois o Rafael pegou porque ele foi com uma força excessiva, pode ser. Se o juiz Pra tivesse. mim, cara, o São Paulo foi prejudicado na seguinte questão. Pra mim, o pênalti do Murilo é claro, se você olhar várias vezes a câmera, você vai acabar vendo que a bola bate no Murilo. Pra mim, a principal reclamação do São Paulo é a questão do Richard Milton. Sim. Ali é o lance mais fácil de todos e o VAR não chamou. E eu vou chegar lá. Esse é o ponto mais fácil dessa discussão. O lance mais fácil que deixou passar. Apesar de ele ser o primeiro lance a ser falado, eu vou deixar ele por último. A grande questão para mim a arbitragem, ela tá pressionada. A arbitragem, ela tem mostrado insegurança. Essa árbitra do VAR, essa Daiane Muniz, ela deu esse pênalti pro Palmeiras, ela deu esse pênalti contra o Palmeiras, do Luciano, ela recomendou o pênalti, e ela já errou em outras situações. Aquele lance que você falou que não foi pênalti do Wellington no Otero, era ela que estava lá no VAR. Lá em Itaquera, que o Renato Augusto colocou as duas mãos na bola, que ele deu uma manchete na bola, era ela que estava lá na revisão do VAR.
Então, qual é o critério? Eu queria saber qual é o critério dela. Pra ela marcar um pênalti que não foi do Luciano e pra ela marcar um pênalti que na sua concepção não foi do Wellington. Na minha foi, mas a sua não foi. Você entende? Eu queria saber tudo pra ela é pênalti. Tipo assim, tocou é pênalti. Porque se for assim, todos os jogos dela vão ter 5 pênaltis. Porque, Mas essa cara, questão no Brasil. O futebol é problema é o contato. critério. Isso O na problema é Europa, o critério. isso na Europa nunca vai ser pênalti. Nenhum desses lances vai ser pênalti. Ou Não, o você, lance do vai, velho. Esse daí, é que você tá com a dor do São Paulo foi prejudicado, mas esse lance é muito pênalti, velho. tudo Na bem. hora. Ó, veja ele, sem ser no replay, jogo normal. Aumenta o som. Você escuta o barulho do pegando na cabeça do Ele Murilo, velho. pegou o Murilo. Eu não tô falando que ele pegou. Agora, eu preciso saber o que eu entendi. Ele pegou a primeira bola, ou ele pegou junto, ou ele pegou só o Murilo. Você acha que ele só pegou o Murilo, ele não pegou a bola. Que a bola bateu na cabeça do Murilo e saiu. Eu até estranho você discutir. Pra mim é muito claro. Pra mim é Entendi. tipo, ele pegou muito na cabeça do Entendi. cara. Mas, assim, essa reclamação que você tá fazendo dela, eu faço de todos eles. Cara, não tem critério nenhum. O critério é. Pô, falta 5 minutos de jogo. Se levantar uma bola na área, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, o cara puxar, vai dar pênalti. Vai dar É pênalti. isso. Entendeu? É isso. É. Mas assim, ó, eu tenho percebido que uma coisa que é legal de falar também, tá? A arbitragem piorou no mundo inteiro. Inclusive na Premier League. Que a galera fala pra caramba. Houve alguns erros absurdos nas últimas rodadas. Tanto que eles mudaram o procedimento. A Premier League tinha a convicção de que era assim, muito rápido. Olhei, pum, tchau. E eles erraram muitas coisas por eles terem esse procedimento muito rápido. Então eles deram um passo atrás. Então, assim, é um péssimo momento da arbitragem nível mundial, cara. Olha que coisa louca. Sim. É erro em todos os jogos. Todos os jogos têm erro. E o lance mais fácil, o cara não vê. O lance do Richard Hughes, eu ouvi o comentário que o Pablo Maia tem ouvido do juiz, ele falou isso na zona mista depois do jogo, que o juiz disse pra ele que não expulsou o Richard Hughes porque havia sido gol. Ah, não, isso. Eu não acho que o cara vai falar isso, sabe? Tipo, foi. Eu acho que ele falou assim: foi gol, vai pro meio campo. Eu não acho que ele falou: eu dei o gol e não vou expulsar. Sim. É difícil o cara falar isso. Mas se ele falou isso, pra mim é grave, tá? Se ele falou um negócio desse, é muito grave. Ó, Palmeiras e Portuguesa teve um lance semelhante que o cara pisou. Passados-se 3 dias, vamos dizer, praticamente o mesmo lance, o cara não expulsou. Só que o lance do cara da Portuguesa, pra mim, foi com menos intensidade. Sim, eu tô falando, era mais fácil dar um amarelo no da Portuguesa do que esse do Richard Hughes. Entende? O Richard Hughes é vermelho sem discussão, Você velho. entende? Essa é a situação. E um lance fácil, hein? Porque tá na frente dele de novo. Sim. Fácil. É isso que eu queria falar, porque esse erro da expulsão do Rios foram 2 erros. Primeiro, ele só ter dado o amarelo, porque assim, se ele deu o amarelo, é porque ele viu alguma coisa, Exatamente. certo? Se ele viu, ele conseguiu interpretar tudo, inclusive a intensidade que a gente está acompanhando com a coisa Portuguesa. Então era para ter expulso, erro 1. E erro 2, não ter chamado, o VAR não ter chamado depois de um amarelo. Falou, ó, vai lá ver, acho que você não viu direito. Luiz, Então, não, pode continuar, Tiba. na situação que estava o jogo, o Palmeiras estava melhor no jogo, fato, criou algumas situações de gol, acho que o Aníbal cabeceou uma bola lá com perigo, o próprio Richard Hughes chutou uma bola de fora da área num erro de saída de bola. Você acha que aquele gol naquele momento e a expulsão do Richard Hughes mudaria toda a circunstância do jogo? Eu acho que terminaria uns 3-4-0 pro São Paulo, tô sendo bem sincero. Se ele expulsa o Richard Hughes ali, acabou. O Palmeiras ia ter que se fechar para não tomar uma goleada. Conheço o Palmeiras. O Palmeiras, quando acontece esse tipo de coisa, o Palmeiras ele tem tendência a tomar uma goleada. Ali foi determinante, ponto. Para mim, a discussão é essa. As outras, para mim, como eu falei, na minha opinião, a do Murilo é clara e a outra é discutível, mas a do Richard Hughes mudaria o jogo. Então, eu entendo a torcida do São Paulo estar revoltada, acho que o presidente exagera, não cabe, mas para mim mudaria completamente, óbvio. E vou te falar, na hora ainda, e detalhe, hein? Pouca gente tá falando, o Richard Hughes, depois do amarelo, ele fez mais 2 faltas que ele merecia o amarelo pelo menos em uma delas. Por isso que ele foi sacado.
Eu falei, cara, o Abel tem que tirar ele agora, porque ele vai ser expulso. Eu achei a postura do São Paulo de retribuir a questão de liberação do espaço para a entrevista coletiva, eu achei de uma pequenice tão grande, não do São Paulo, mas da diretoria do São Paulo, da direção do São Paulo. Eu achei de uma pequenice tão, sabe, uma coisa tão pequena. E assim, eu nem levo em consideração isso. O São Paulo pagou uma multa aí de R$ 5.000 por conta disso. Né? É um valor irrisório, quer dizer, não vai pegar nada, sabe? O São Paulo tem espaço para poder ceder a entrevista, por que não deixar? Eu acho que até seria legal, porque eu queria ouvir a opinião do Abel depois do jogo. Eu queria saber o que ele falaria do jogo. Eu acho que o Abel é um cara que apita jogos. Ele é um cara estratégico, totalmente estratégico. Eu acho que esse chilique que ele dá no jogo é totalmente estratégico. O Abel, quando ele afronta o Caleri, ele sabe que se o Caleri revidar, o Caleri vai ser expulso. E ele também vai ser expulso. Só que aí o Caleri tá no jogo, ele tá fora, tá no banco. Então, isso pra mim é um pouco dele, mas é um pouco também de teatro, porque ele sabe que isso vai deixando a arbitragem à forma dele. Tanto é verdade, eu vou falar por que eu acho isso. Quando aconteceu a penalidade, ele gesticulou, ele esbravejou, ele gritou, ele fez isso, fez aquilo. Cara, na hora que o árbitro volta do VAR e apita o pênalti, mostram ele lá sentado no banco de reservas. Tranquilo. Tranquilo. Então mostra que ele é malaco, que ele faz as coisas no grito. O Mano Menezes fazia muito isso no grito. Oh! Cara, isso é do futebol. Eu já joguei futebol de campo na várzea. Quantas vezes eu gritava, colocava a mão pra cima e gritava e o juiz dava impedimento? Várias vezes. Isso é do futebol. Isso é coisa de malandro. E é assim que tem que ser. O Abel, ele vai falar, ele é estratégico, ele é um cara que não gosta de perder, então ele vai fazer da forma que ele acha pertinente. Rogério Ceni também é assim, e assim vai, cara. Tá? A gente pode contestar a situação, eu acho ele um baita de um técnico de futebol, eu acho ele um baita técnico de futebol. Eu acho que o Palmeiras tem um grande treinador. O Palmeiras tá encaixado e o Palmeiras não perde a essência do time por causa dele. Quando ele sair, vocês vão sentir muita falta, cara. Vocês vão sentir muita falta, porque ele é um baita treinador. Agora, que ele é um cara que tem uma influência, eu acho que muitos árbitros acabam decidindo pela forma como ele coloca, eu acho. Ele é um cara que realmente chama pra ele a situação. Só que ele aguenta o tranco. Você entende? Eu acho que tem coisas erradas nele, que ele pode melhorar. Essa questão, por exemplo, de ele ter tomado o celular da mão de um cinegrafista na zona mista. Essas coisas assim eu acho que ele pode evitar. Né? Mas assim, de fato, o Abel é um cara que ele interfere, se não muito no jogo, ele interfere em alguma coisa no jogo. Tá? E isso é estratégico, isso é coisa dele. Posso falar? Depois do seu ataque gratuito ao senhor Abel Ferreira, cara, eu discordo completamente de você, velho. Acho que é o primeiro vídeo que nós vamos discutir, assim, ferrenhamente. Pra mim, o Abel é perseguido em todos os jogos do Palmeiras. O Abel não pode falar um A. Ele fala um A, cartão amarelo. O treinador do lado fala e não acontece nada. É que, assim, aconselho vocês a acompanharem mais os jogos do Palmeiras olhando pro Abel. Eu sento não, porque eu fico de pé no Gol Norte, fico olhando pro Abel, o Abel não pode falar nada. Lógico que o Abel reclama, que ele tem uma postura, às vezes, forte até. Você falou do episódio do celular, algumas coisinhas que ele já até falou, algumas coisas que eu não concordo. Como eu não concordo com algumas impressões dele, algumas maneiras, mas assim, primeiro que o palmeirense nem pode reclamar do Abel, cara. Eu tô falando de algumas coisas que ele mexe algum time às vezes errado, como eu falei, eu acho que ele errou no Veiga, errou no Aníbal, mas, cara, desculpa, velho, eu acho que o Abel é perseguido, todos os treinadores estão contra ele, realmente existe um complô contra os técnicos portugueses no Brasil, já era assim com o Jorge Jesus, tá sendo assim com o Jorge Jesus do Flamengo, para quem não se lembra, com o Abel, tudo bem porque eles estão ganhando também, e vai ser assim, anote, Brunão, me cobra.
vai ser assim com o Antônio Oliveira. Se o Antônio Oliveira começar a ganhar, ele vai tomar paulada também, cara, porque ele tem o mesmo perfil do Abel. Eu assisti o jogo do Corinthians e tava gritando pra caramba. Que o Mas Vitor assim, Pereira também tinha. então, mesma coisa. Então, assim, eu não vi nenhum momento ofensa. Acho que o Abel. Não acho que ele faça esse jogo, igual você falou, de pô, não vejo isso. Eu acho que ele é um cara que ele reclama pra caramba. Às vezes ele tá errado, às vezes ele tá certo. Mas na maioria das vezes eu sinto uma perseguição muito grande contra o Abel, uma má vontade da mídia, inclusive. Agora, aquela mídia independente do qual a gente faz parte e os torcedores, eu acho que esses valorizam muito o Abel. Até o corintiano, São Paulino, esses caras têm uma visão do Abel exatamente o que você acabou de falar. O dia que o Abel sair do Palmeiras, o Palmeiras vai sentir. E aí nós vamos saber o tamanho do Abel, entendeu? Lógico que ele tem os erros dele, não vou dizer que ele é um santo, porque ele não é. Teve várias atitudes já dele que foram realmente atitudes estranhas. O corintiano e o São Paulino, por si só, ele já tem um bode do Abel pelas conquistas que ele tem. E isso é perfeitamente normal. Se o Abel fosse do Corinthians, por exemplo, e tivesse ganhado tudo com o Corinthians, você com certeza queria ele fora do Corinthians. E você ia achar ele também um mala, você ia achar ele às vezes Mas uma arrogante. coisa é você achar um cara mala, outra coisa é você. Não, Porque, assim, por exemplo, eu olho algumas coisas, Jorge Jesus, eu falava, pô, eu queria esse cara no Palmeiras. sim, Então, assim, o cara que é um nojento, fala, esse cara é um escroto. Não. sim, sim, Tem cara que tem que falar, meu, você acha que o corintiano não queria o Abel no com Corinthians? certeza. Porra, Claro que queria. aceitaria uma hora. Mas é como eu falei, ele tá do outro lado. Então, Sim. já consegue uma antipatia por isso. Você entende? O Tite ficou tanto tempo lá no Corinthians. Cara, você querendo ou não, você vai criar uma certa antipatia pelo cara. Mesmo que você tenha um respeito pela carreira do cara. Mesmo que você ache o cara competente no que ele faz. Né? E a forma como ele é, o personagem que ele é, a personalidade forte que ele tem, isso deixa ele ainda mais. O Rogério Ceni é odiado por todo mundo porque o Rogério Ceni era um cara de personalidade muito forte. A personalidade dele ajuda a fomentar essa questão de antipatia por ele. Se ele tá certo ou tá errado, são outros 500. Eu tô falando que em determinados momentos eu acho que ele apita jogo. Eu acho que a personalidade dele, ele é um cara malaco. Ele traz isso pra ele. Ele traz com ele isso. Né? Essa situação que eu falei pra você com relação ao Caleri, aquele embate que ele fez com o Caleri, é proposital. É pro Caleri perder a cabeça e dar uma cabeçada nele. E ser expulso. E aí prejudicar o São Paulo. Isso é proposital. Só vou finalizar então. Jogo truncado, faltoso, proposta de jogo de um time. Levantamento para a área, porque não conseguia achar espaço, que era o Palmeiras, ficou mais com a bola. São Paulo nos contra-ataques. Melhorou com relação ao Rames. Acho que o Rames ele melhorou o São Paulo. O São Paulo ganhou o meio de campo depois da entrada do Rames. Uma pena para o São Paulino que o Michel Araújo não entrou bem e o Eric não entrou bem também. Essa foi uma pena pro São Paulino, porque o Ferreirinha estava fazendo um bom jogo, o Lucas, enquanto teve fôlego, também jogou uma boa partida, e o Rames Rodrigues entrou muito bem. Se o Alisson faz aquele gol, ia ser sensacional. Né? Cara, só um detalhe. O Rames, quando ele entrou, toda a bola que ele pegou foi perigo. Foi? Toda a bola. Foi. E ele não errou um passe. Ele não Errou errou muito. um passe. Querem falar mais alguma coisa? Cara, eu vou fazer o quadro Historinhas do Titio Luiz aí, cara. Falar sobre um confronto aí que tivemos no sábado. Pra quem tem curiosidade aí, depois joga no YouTube aí que vocês vão achar. Wimbledon FC contra Milton Keynes. Qual que é a história desse jogo? O Wimbledon é um time que foi fundado em 1889, tá? Só que na Inglaterra muitos clubes têm dono, igual aqui já tem o Botafogo e etc. O Wimbledon foi comprado. E o Wimbledon jogava no estádio do Crystal Palace, né? E o que aconteceu? O presidente resolveu que deveria ter um estádio próprio, enfim. O que ele fez? Mudou o time de cidade. O time foi para Milton Keynes, que fica a 100 quilômetros de Wimbledon. O Wimbledon é grande Londres ali, é bem próximo. Os torcedores ficaram revoltados e abandonaram, né, o clube e fundaram o Wimbledon AFC. O anterior é o Wimbledon FC e o novo AFC. E o antigo Wimbledon acabou se tornando Milton Keynes, tá? Acontece que no sábado houve o grande jogo aí pela 4ª divisão, o Wimbledon que subiu algumas divisões aí, enfrentou o Milton Keynes e venceu por 1-0. Cara, é sensacional o lance do gol, a história inteira é muito legal.
Acabou que assim, entraram num acordo há alguns anos, que toda a história e os títulos acabaram ficando com esse Wimbledon novo, e o Milton Keynes acabou sendo um novo clube, né? Mas olha que coisa legal, os torcedores fundaram um novo clube, isso é uma coisa genial, assim. E aí aconteceu esse jogo e o Wimbledon venceu por 1-0. Muito legal a história, se tiverem curiosidade, dá uma olhadinha. Não, isso é legal, porque lá na Inglaterra, o pessoal, assim, aquele negócio, pô, é o time da região, que meu bisavô ajudou a fundar, então ele ia no jogo, meu avô era no jogo, meu pai era no jogo e me levava. Então isso é legal porque os caras falam, pô, vocês vão mudar de cidade? Não interessa, então. A gente vai ter um clube daqui, da região. Né? Isso que é legal, da paixão. E o Wimbledon foi campeão já da FA Cup, que é como se fosse a Copa do Brasil aqui, a Copa da Inglaterra, em cima do Liverpool. Tá? Então não estamos falando de um time assim tão pequeno, não, tá? Estamos falando de um time pequeno, mas não minúsculo, vamos dizer assim, né? E é muito legal a história. A camisa do Wimbledon esse ano é maravilhosa. Pena que não tem à venda no Brasil. Uma camisa da Umbro. Quem tiver curiosidade, de novo, dá uma pesquisada aí. Mas a história foi muito legal. E o lance do gol, o estádio explode. É muito bacana. Procurem para vocês dar uma olhada aí, que é legal. Acho que a gente não pode deixar de comentar o lance de Botafogo e Fluminense, né? Que foi vergonhoso ali, os trapalhões, né? O jogador se joga, aí outro vai e puxa para fora do campo, outro vai e puxa para dentro do campo de novo, né? Cara, só no Brasil. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Como nós falamos aí, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações. E é isso. Casares, o seu papel não é esse não. O seu papel é estreitar relações nos bastidores da CBF e das federações. O seu papel é esse. É fazer o São Paulo forte nos bastidores. Porque o São Paulo há muitos anos não é forte nos bastidores. Então o seu papel é esse. Não é ficar dando recadinho na imprensa não. Beleza? Abraço, senhores. Boa noite pra vocês. Valeu, galera. Vai, Corinthians. Tchau, tchau. E para de chorar, Tiba. Tchau. Valeu.